posso sentir. Ela habita em você. Tua grandeza, estás aqui. Diga para Ele em alta voz. Estás aqui. Meu coração, Diga para Ele. pode olhar tua beleza. Estás aqui. Estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui. Estás aqui. Sim, Pai, nós cremos na Tua presença manifesta na nossa vida. Nós cremos no Teu Espírito Santo que reside em nós. Nós cremos, Pai, que o Senhor decidiu fazer de nós a Tua casa, fazer de nós a Tua morada. Eu quero que os Teus filhos, Pai, nessa noite, tenham essa revelação e a percepção, Pai, de que o Senhor escolheu a nossa vida para ser Tua habitação. O Senhor poderia ter construído palácios, casas extraordinárias, habitações riquíssimas, mas o Senhor escolheu fazer morada no nosso coração. O Senhor escolheu habitar em nós como casa viva, santa e cheia da Tua presença manifesta. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas fraquezas, o Senhor não levou isso em consideração. O Senhor nos amou. E mesmo que nós não sintamos isso, nós temos certeza de que nós somos amados pelo Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por nós e fez habitação em nós. O Senhor decidiu habitar entre nós. Eu quero que a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, inunde o nosso coração nessa noite, porque a Tua presença é real, é verdadeira no nosso coração. Diga assim: eu creio e tenho Jesus Cristo como habitação na minha vida, por meio do Espírito. Aleluia. Vamos aplaudi-lo nessa noite, porque Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Pode tomar o teu assento. Estou trazendo uma série de ministrações de manhã com uma temática, à noite com outra. À noite eu estou falando para os irmãos noturnos sobre a loucura do merecimento. E nós vamos trabalhar nesses dias, creio que até o final do ano, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como que o merecimento ele é algo completamente louco à luz da palavra de Deus. E domingo passado eu falei sobre a necessidade da gente recorrer a Deus e entender que somente nele nós frutificamos, que somente nele nós temos vida, que somente nele nós conseguimos produzir boas obras, somente nele nós realmente nascemos de novo. Não há outro caminho. Jesus disse certa feita, Ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos falando de algo que Deus gera no nosso coração, algo que Deus produz no nosso coração, e a gente precisa desfrutar desse novo nascimento. E hoje eu quero falar com você justamente sobre isso, sobre as vitórias que Cristo nos deu, ao nos conceder um novo nascimento, uma nova vida, nos dar uma nova natureza, nos dar uma nova identidade, e por nós não conhecermos, muitas vezes nós não desfrutamos. Se você não saber que você ganhou um presente, você nunca vai receber esse presente, não é verdade? Se eu chegar para você e falar: olha, eu tenho um presente reservado para você, passa lá em casa. Mas se você não souber disso, você nunca vai passar lá em casa. Você vai lá passar para receber esse presente porque você recebeu esse convite, você sabe que tem um presente reservado para você, amém? Então entenda o seguinte: quando Deus ele nos dá a salvação, ela é muito mais do que simplesmente tirar do inferno e levar para o céu. Nós limitamos muitas vezes a vida com Deus, a nossa salvação nisso, né? Eu estava indo para o inferno, Deus me salvou, agora eu estou indo para o céu. É uma coisa grandiosa? Muitíssimo, extraordinária, mas a salvação ela não se limita a isso.
a você simplesmente ser tirado do inferno e conduzido à salvação, conduzido aos céus, como disse Jesus, nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de muitas conquistas, que abrange todas as áreas, abrange o espiritual, abrange o mundo material, abrange a nossa vida pessoal, o nosso casamento, o nosso profissional, as nossas emoções, o nosso corpo, cada área da nossa vida, ela é alcançada pelo Espírito de Deus, ela vai gerando vida, vai transformando e vai nos dando a possibilidade de reinar com Cristo em sua plenitude. Mas para isso você precisa saber o que eu conquistei, o que Cristo, melhor dizendo, conquistou por mim na cruz, porque a hora que você ter essa revelação do que Cristo conquistou por você, você vai tomar posse, vai dizer, é meu, não abro mão. Eu tenho certeza, se chegar no final aqui desse culto, eu falar para você, olha, não vai embora não, que eu tenho aqui um cheque para você, você espera, sim ou não? Você não vai sem antes falar comigo, você entendeu que há um presente, há um benefício para você. Deus ministrou algo no meu coração, e eu quero fazer isso em todos os cultos agora, até o final do ano, para que algo fique muito claro e registrado no teu coração, que é o texto de Hebreus 11:6. Eu quero que você decora esse texto, amém? Nós vamos todos os dias, todos os cultos aqui, antes da pregação, nós vamos ler junto esse versículo, para isso memorizar, e você entender o poder desse versículo. Vamos ler todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia por isso, amém? O autor de Hebreus dizendo o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus com as nossas obras, essa é a loucura do merecimento. Nós achamos que é as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa capacidade de obediência, de ser bom, que agrada a Deus. Não. Diga assim, o que agrada a Deus é a fé. É a fé no Senhor Jesus que vai gerar a real satisfação em Deus. Então ele diz, sem fé é impossível. E essa fé precisa ser crescida, ela precisa ser desenvolvida no nosso coração. E ele diz mais do que isso, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Você precisa crer na existência, não no sentido dele existir, mas no sentido dele existir, dele governar, dele cuidar e dele sustentar todas as coisas. Porque por mais que as coisas saiam do seu controle, você sabe, está no controle de Deus. Ele existe, ele é real, ele é verdadeiro, e isso faz parte da fé. Você precisa crer no quê? Que ele existe. Só que ele diz mais do que isso, você precisa crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Você saiu da sua casa, você veio aqui buscá-lo, amém? Sim ou não? Amém. Então pode ter certeza, há uma recompensa especial para você hoje, amém? Há uma recompensa, algo reservado para você hoje, há algo reservado para você amanhã, todos os dias. Entenda o seguinte, nós muitas vezes nos frustramos, porque a gente trabalha, não é assim? E a gente não ganha como a gente gostaria. Tem alguém aqui que fala assim, não pastor, eu ganho, eu sou satisfeito com o meu salário, com aquilo que eu ganho. Deixa eu ver se tem alguém satisfeito aqui. Tem um, tem outro, tem outros, uns tímidos levantando a mão. Quem gostaria de ganhar mais? Estou satisfeito, mas gostaria de ganhar mais. Então significa que você não está tão satisfeito assim. Se vir mais, amém, pode vir, é bênção. Sabe por quê? É natural isso. Nós sempre achamos que o patrão não nos paga o suficiente, nós sempre achamos que nós merecíamos mais, que nós deveríamos ter mais, nós nunca estamos satisfeitos. Eu fico olhando os irmãos, e eu fico assim, até conversando com a minha esposa esse dia, eu falei, é impressionante, né? O povo vai fazer concurso e ora, né? E faz sacrifício, estuda, e faz jejum, e faz aquela loucura, e vai, porque é meu sonho passar no concurso. 30 dias depois estão fazendo greve, o salário não está legal. Eu falo, não entendo isso. Os irmãos, pastor, ora porque eu quero um trabalho, estou desempregado há tanto tempo, e fica naquela empolgação, eu quero um trabalho, e ora, aí Deus abençoa e dá um trabalho para o abençoado. Uma semana depois eu perguntei como está o trabalho. Pastor, está difícil, está complicado aqui, olha, não está fácil não. Sabe o que isso significa? Significa que nós sempre estamos descontentes com aquilo que estamos recebendo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você.
A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus é poderoso, presta atenção, para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede. Se as coisas terrenas têm te decepcionado, pode ter certeza, Deus nunca te decepciona. Tudo que você planta, tudo que você trabalha, Ele dá 100 vezes mais do que você merece. Muito mais, porque não é mérito, é graça. Então, imagina, eu não trabalhando, eu já recebo. Eu não trabalhando, Deus já me dá. Eu não fiz nada, Deus me deu a salvação. Cristo fez tudo por mim. Pensa comigo, eu não trabalhando, eu não fazendo nada, Deus já me deu tudo. Agora você imagina se você arregaçar as mangas e trabalhar, e renunciar, e buscar o Senhor, e se esforçar. Diga assim, eu vou ser bilionário espiritualmente, aleluia. Eu sei que nem todos vai ser materialmente, mas espiritualmente você pode dizer, eu sou um bilionário, eu sou dono de todo esse universo, porque o meu pai é dono, amém? Isso é você entender que Deus recompensa, que cada esforço que você faz, para estar aqui no culto, para honrar os seus compromissos no trabalho, na sua casa, tudo aquilo que você faz para o Senhor, você faz aqui nesta vida, você renuncia, você se esforça, por mais que os homens não vejam, não recompensa, Deus nunca deixa você sem recompensa, e Ele sempre recompensa muito mais do que nós merecemos. Diga assim, eu creio nisso, aleluia, vamos aplaudi-lo por isso, então. Você precisa crer na recompensa, quando você se dedica, se empenha, naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que é a vontade de Deus. Mas eu quero falar hoje sobre a vitória da nova vida em Cristo Jesus. O que nós conquistamos? João capítulo 20, verso 10, diz o seguinte, os discípulos voltaram para casa, deixa esse versículo aí. Aqui está acontecendo o seguinte, no verso 1, Maria Madalena levantou de madrugada, para ir até o sepulcro de Jesus, no domingo de madrugada, bem cedinho, antes de todo mundo, e ela chegou lá e não encontrou o corpo de Jesus. O que ela fez? De madrugada, chamou os discípulos e disse, olha, levaram o corpo do nosso mestre, levaram o corpo do nosso Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Todos os discípulos foram lá, o que aconteceu? E eles chegaram lá e eles viram que realmente o corpo de Jesus não estava. Todos os discípulos, presta atenção nisso, todos os discípulos voltaram para onde? Para casa. Mas Maria Madalena não. O que aconteceu com Maria Madalena? Vamos continuar lendo o texto. Verso 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Amém por essa palavra maravilhosa. Essa história, ela é riquíssima e cheia de aprendizado. Mas eu quero, através desse texto, mostrar para você que Jesus, após a sua morte, ele apareceu várias vezes para os discípulos, mas ele apareceu sempre com um propósito muito específico. Se não tivesse alguma coisa para ser resolvida, tratada na vida dos discípulos, Jesus não teria voltado, porque ele passou 3 anos com os discípulos ensinando tudo. Só que ele poderia naturalmente ter ressuscitado e voltado imediatamente, mas o texto diz que ele voltou, e a primeira pessoa que presenciou Jesus ressurreto aqui, foi Maria Madalena. E nós devemos fazer essa pergunta, por que de todos os discípulos, todos os apóstolos, Jesus apareceu justamente para Maria Madalena?
Porque a Bíblia faz questão de dizer que ela era uma pessoa que tinha 7 demônios. É uma pessoa terrivelmente oprimida, pecadora, talvez de todos aqueles que andavam com Jesus, humanamente falando, a mais indigna. Mas por incrível que pareça, após a ressurreição, a primeira pessoa que teve o privilégio de ver Jesus foi Maria Madalena. E eu entendo que Deus tem um propósito especial nisso, para sempre ensinar para nós que nunca é as nossas obras, nunca é as nossas qualificações, nunca é o nosso passado. O nosso passado, presta atenção nisso, o seu passado não condiciona, não prejudica, não atrapalha o poder manifesto de Deus na sua vida. Aliás, muito pelo contrário, enquanto maior o pecado, maior a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou o perdão. Então, quando uma pessoa, por mais que ela seja terrivelmente pecadora, e a vida dela é transformada, você pode ter certeza, a graça é maior. Quando você vê uma pessoa com uma unção especial, né, com um mover especial, eu conheço pessoas que quando ele pega o microfone, a unção é natural na vida dessa pessoa. Você vê que ela se destaca. E geralmente pessoas assim, a gente tem aquela ideia de que é uma pessoa muito, deve que essa pessoa foi uma pessoa muito santa no passado. Não, pelo contrário. Com certeza ela veio do mundo muito caído e a graça teve que superabundar na vida dela e manifestar na vida dela. E Maria Madalena que teve esse privilégio, para desconstruir no nosso coração que o passado, aquilo que nós fizemos no passado, vai atrapalhar, vai impedir o mover de Deus, vai impedir o meu futuro. Entenda o seguinte, Deus não consulta o seu passado para determinar o teu futuro, Ele não olha isso, Ele não está preocupado com o teu passado, ficou no mar do esquecimento. Ele diz que não lembra mais do seu passado, mas o diabo vai fazer questão de te lembrar, o diabo vai fazer questão de anotar tudo que você fez. Deus não, Deus disse, os seus pecados não me lembrarei mais. Então, ao olhar para esse texto, nós devemos entender isso. Não importa a experiência que você teve, ruim, péssima, ela está no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. E quando nós cremos dessa forma, sabe o que nós estamos fazendo? Resolvendo o nosso passado. E quando a gente resolve o nosso passado, nós temos o privilégio de ter experiências sobrenaturais com Deus. Agora nós precisamos entender que o nosso passado realmente ficou no passado. Agora, uma coisa é nítida. Maria Madalena se esforçou mais do que os demais, sim ou não? Ela foi a primeira a chegar lá. Ela chegou lá antes dos discípulos e avisou, olha, o corpo do nosso mestre não está lá. E chamou os discípulos foram embora e ela continuou lá. A presença manifesta de Jesus sempre vai ser de uma forma especial para aquele que está presente. Talvez você fale, não vou no culto hoje não, perdeu. Lembra do discípulo, como é o nome dele? Fugiu, que não tem fé? Tomé? Tomé, no momento, não é verdade, né? A gente fala que Tomé não tinha fé, mas não é verdade. O problema de Tomé não é que ele não tinha fé, é que ele não estava presente. Você lembra disso? Quando Jesus apareceu aos discípulos, todos eles estavam em dúvida, ou a maioria deles. O que Jesus teve que fazer? Mostrou, não foi assim? Ele mostrou, olha aqui, olha os cravos nas mãos. Só que tinha um problema, Tomé não estava presente. Os que estavam e viram, a sua fé foi renovada. É por isso que você cultua. Todo domingo, pastor, todo domingo, para a tua fé ser renovada. Se você não cultua, e se você não tem essa presença de Cristo com você, sabe o que acontece? Você vai se tornar incrédulo, que nem Tomé. Então o problema de Tomé não é incredulidade, é porque ele não estava presente no momento em que Jesus estava ali ministrando. Mas se você está aqui, sendo recebido pelo Senhor Jesus, Jesus Cristo ministrando o teu coração, pode ter certeza, a incredulidade nunca tomará conta do teu coração. Você vai ser alguém cheio de fé. Mas os discípulos não estavam presentes, mas Maria Madalena estava presente. Ela se esforçou mais do que os demais para saber o que estava acontecendo. Aí vem o que diz Hebreus 11:6. Deus recompensa aqueles que o buscam. Essa foi a recompensa de Maria Madalena, ela se esforçou. O Anderson falou aqui de oração. Geralmente a gente fica, eu não sei se você sabe disso, mas quem sonha nunca conquista nada. Conquista é quem coloca a mão no arado, coloca a mão na massa. Eu sonho, mas eu também realizo. Eu tomo a iniciativa, eu faço. Eu conheço muitas pessoas que sonham, eu sonho, mas nunca saiu da teoria. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que a gente precisa parar de orar e agir. Você já orou e colocou na mão de Deus? Faça. Às vezes a gente fica orando, e Deus está pedindo, faça.
A conjugação da palavra oração é essa: eu vou orar, eu vou falar, mas vou agir. Não é algo que simplesmente fica no passivo. Às vezes tem muitas coisas que a gente quer conquistar, mas a gente não está disposto a sacrificar. Nós não estamos dispostos a renunciar. Tem coisas que nós só conquistamos quando nós estamos dispostos a renunciar. O Anderson falou sobre isso aqui. Nós oramos e Deus respondeu. Nós oramos e Deus fez. Às vezes a gente quer conquistar tantas coisas, mas a gente não tem a capacidade de simplesmente entrar no nosso quarto e falar: Senhor, muda essa situação na minha casa. Irmãos, é uma atitude simples que você faz, porque Deus prometeu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Então, se você pensar e pedir, Deus vai fazer, é muito simples, porque todo o que pede recebe, o que busca, encontra. Ali não é uma condição: ó, talvez eu te ouço, não, é só você orar, persistir, não desistir, no tempo certo você será recompensado. O problema é que nós queremos a recompensa no nosso tempo. Não, a recompensa é no tempo de Deus. Estão me entendendo, amém? Então é muito importante você ter isso claro no teu coração. Tem coisas que nós temos que se esforçar. Se eu quero que Deus faz, não é questão de mérito, não é questão de merecimento, é questão de esforço, e mediante esse esforço eu ter uma recompensa. Nós sabemos que a salvação ela é exclusiva pela graça, os bens que Deus nos concede é exclusivamente pela graça, tudo que nós temos é pela graça, mas isso não anula no nosso coração o esforço, o trabalho, para que assim Deus me recompense mais e mais. Você crê dessa forma, amém? Então eu entendo que Maria Madalena aqui, ela recebeu essa recompensa. Ela estava ali no início, ela ficou, ela continuou ali, Deus se revelou para ela de forma especial. E Deus também, Jesus Cristo também, quer se revelar a você de uma forma especial. O que você tem que fazer? Perseverar. Está chovendo, está aquela tribulação, ninguém vai no culto. Eu vou, porque eu sei que Deus tem uma recompensa especial para mim. Eu estou orando há muito tempo, mas ainda não recebi. Mas eu vou continuar, porque eu sei que Deus tem uma recompensa especial para mim. Eu tenho feito o bem, somente o bem, e as pessoas têm feito o mal para mim. Mas eu não me cansarei, porque no tempo certo, Deus me recompensará. Eu vou colher tudo isso. Não importa o que aconteça, eu sei que Deus tem uma recompensa especial para mim. Eu não paro. Eu continuo, mas é importante você entender que Maria Madalena aqui estava tendo uma revelação especial do Senhor Jesus, porque acima de tudo, ela permaneceu, ela não desistiu. Eu preciso saber o que aconteceu. Ela se interessou para saber o que houve. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu não aceito sair daqui sem entender o que está acontecendo. Apareceram os anjos e apareceu Jesus Cristo glorificado para ministrar o coração dela. Aí você pergunta: pastor, eu tento me esforçar, mas eu não consigo. Como que eu gostaria, pastor, de estar aqui todo domingo? Como que eu gostaria de ser uma pessoa fiel? Como que eu gostaria de ser um dizimista, um ofertante fiel? Como que eu gostaria de ser alguém obediente? Como que eu gostaria de orar, de meditar na palavra? Como que eu gostaria de ser fervoroso? Não consigo. Realmente você não consegue. Você só consegue com o favor de Deus sendo derramado sobre você. Mas para que o favor de Deus seja derramado sobre você, você precisa entender um princípio. A graça abundante, como eu disse, só é derramada àquele que tem muito pecado. E todos têm pecado. A questão é, uns reconhecem, outros não. Uns entendem que é pecador, outros não. Maria Madalena, entenda o seguinte: ela fazia isso porque ela amava muito o seu Senhor. Ela amava muito o Senhor Jesus Cristo. E ela queria saber o que tinha acontecido com Jesus. Sabe por que ela amava Jesus? Porque ela foi muito perdoada. Quem muito é perdoado, muito ama. Talvez você se cobra, você se culpa, você se condena, porque você gostaria de amar mais a Deus. Eu tenho certeza que você gostaria de amar mais a Deus, sim ou não? Eu gostaria. Sabe como que eu consigo amar mais a Deus do que eu estou amando? Entendendo o quanto eu fui perdoado. A hora que você ter a revelação do quanto você foi perdoado, o quanto Deus teve misericórdia de você, o quanto Ele abençoou você e você não merecia, pode ter certeza, você muito vai amar, porque a Bíblia diz: aquele que muito é perdoado, muito ama. Esse amor de Maria pelo Senhor Jesus é porque ela sabia, e ela tinha essa certeza de que ela foi muito perdoada. Ela estava perdida, oprimida por demônios, levando uma vida miserável, e Jesus Cristo mudou a vida dela. E ela tinha um coração cheio de gratidão, cheio de reconhecimento que Jesus Cristo fez algo poderoso na vida dela, fez algo na vida dela que ela não merecia, e o coração dela se encheu de amor. E naturalmente, quando o nosso coração se enche do amor, esse amor transborda na prática.
vai ser um amor só de palavras, declarações, não, vai ser um amor evidente, que evidencia. Agora eu preciso entender que eu fui muito perdoado, e para entender que eu fui muito perdoado, eu preciso reconhecer que eu tenho muitos pecados, que eu tenho muitas falhas, mas Jesus Cristo perdoou cada uma delas. Você crê nisso? Você crê que todos os seus pecados foram perdoados e que eram muitos? Você crê que a tua vida estava perdida, mas mesmo assim Cristo te encontrou, te salvou e te deu uma nova esperança, uma nova expectativa? Aí sim você vai ter condição de amar o Senhor. Se você não entender que você foi muito perdoado, se eu não entender, pode ter certeza, nós nunca vamos conseguir amar o Senhor como nós gostaríamos. Mas essa foi a primeira manifestação. Mas o texto fala de outras manifestações, 3, que tiveram aos discípulos. Aqui ele apareceu primeiro a Maria Madalena, e eu entendo que todas as vezes que ele apareceu com um propósito específico, para tratar algo no coração dos discípulos. Ele apareceu para trazer uma revelação especial, que ele não tinha trazido ainda antes da sua morte. E eu gostaria de trazer para você aqui um outro princípio importante, para que você saiba o que Jesus veio ensinar para os discípulos. Olha o que diz João, capítulo 16, verso 22. Um pouquinho antes disso acontecer. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Vocês não entenderam? Sabe o que está dizendo? Olha, vocês estão sofrendo e vão sofrer com a minha morte, mas a hora que eu aparecer para vocês novamente, vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. O que Jesus está dizendo é, na cruz eu conquistei algo especial para vocês. Vocês terão uma alegria plantada no coração de vocês que ninguém poderá tirar, nada poderá tirar. Não vai ser a crise financeira, não vai ser a enfermidade, não vai ser a crise conjugal, não vai ser nada. Nada tem poder de roubar essa alegria no seu coração. Você sabe por quê? Porque essa foi a primeira conquista que Jesus Cristo deu a Maria Madalena. Na hora que Jesus apareceu, o coração dela se encheu de alegria, ela foi correndo contar para os discípulos. Porque o choro dela foi transformado em alegria. Essa é a primeira conquista que Cristo deu para você e para mim na cruz, onde todo o nosso choro, toda a nossa tristeza, ela é convertida em alegria. Não é que você não vai ter momento de tristeza, presta atenção, não é que você não vai ter momentos de tristeza, mas ela não vai permanecer, porque Jesus prometeu que você teria uma alegria que jamais seria roubada. Se você entender isso, eu tenho um presente, Deus me deu um presente, é a alegria, que ela não está condicionada ao que me acontece, porque geralmente nós condicionamos a nossa alegria. Já prestou atenção nisso? Eu tenho que estar bem com o meu cônjuge, senão não estou feliz. Eu tenho que estar bem financeiramente, senão eu não estou feliz, né? Eu tenho que ter uma casa própria, um carro, senão eu estou feliz. Olha, eu não posso estar doente, porque se eu estiver doente eu não consigo ficar feliz. Presta atenção, o que Deus está prometendo, e aqui é uma promessa, não é uma condição, é uma promessa, Ele nos deu, é que não importa o que aconteça exteriormente, não importa o que aconteça circunstancialmente, não altera que há uma alegria reservada para você, há uma alegria dentro de você. Deus te deu gratuitamente, Ele te chamou para ser feliz, Ele te chamou para desfrutar da vida, Ele te chamou para se alegrar, independente do que aconteça à sua volta. Você não pode condicionar a alegria, porque Jesus nos deu vitória sobre a tristeza. Maria Madalena estava chorando aqui, angustiada, mas Jesus apareceu, e o coração dela foi tomado de completa alegria. Eu vi o Senhor, Ele se manifestou a mim, Ele vive, Ele reina, e há uma promessa: ninguém tirará essa alegria de vocês. Você pode até passar por um momento de tristeza, mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar: Deus me deu uma alegria que nada pode tirar. Você crê nisso? Meu irmão, o estado de tristeza e de angústia não é o seu lugar. Cristo removeu tudo isso na cruz. Ele diz: vocês vão até passar por isso por um pouco tempo, porque eu vou morrer e vou me ausentar por 3 dias, mas eu vou aparecer para vocês novamente. O que acontece? Nunca mais essa alegria vai ser tirada do coração de vocês.
Quando nós temos essa revelação, muda tudo. Você não vai aceitar o diabo deixar você em um estado de angústia, em um estado de depressão, de tristeza, de mal-estar, porque você sabe, não é o que Deus tem para mim. Eu ganhei um presente, e o melhor presente se chama alegria. Eu não sei se você sabe, mas quando você olha para a palavra de Deus, Ele sempre tem algo especial prometido para nós. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 17, verso 14, Ele fala novamente, reforçando isso. Na oração sacerdotal de Jesus, quando Ele estava orando ali ao Pai, antes da crucificação, intercedendo por nós, olha o que Ele disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Verso 15, não rogo para que os tires do mundo, mas para que os proteja do maligno. Volta um pouquinho no verso 13, agora, presta atenção, agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ele está dizendo, eu estou orando, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, eu estou intercedendo por eles, mas eu não quero que o Senhor remove tudo isso, eu estou falando isso para que eles tenham alegria em mim, no meio da tribulação. A oração de Jesus fez uma oração especial, para que você nunca fosse consumido pela tristeza. Ele orou ao Pai dizendo isso, eu peço a que o Senhor faça isso, e eles tenham a plenitude da minha alegria, não um pouco da alegria, é a plenitude da alegria do Senhor Jesus Cristo. Há uma plenitude para você desfrutar, é possível você ser muito feliz. Sabe por quê? Há um conceito por aí que diz que servir a Deus é algo penoso, você não pode se alegrar, você não pode ser feliz, você não pode desfrutar. Não, isso é uma invenção do diabo, para te afastar da presença de Deus. Não, é na presença de Deus que há plenitude de alegria, é na presença de Deus que você verdadeiramente desfruta da verdadeira alegria. O chamado de Deus, presta atenção, o chamado de Deus não é simplesmente para você sofrer, não, o chamado de Deus é para você desfrutar. Quem te chamou para sofrer é o diabo. Ele diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Você não pode abrir mão disso, porque às vezes é plantado no nosso coração que a gente tem que sofrer para Deus se satisfazer. Que coisa maldita, coisa do inferno isso. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Deus não tem prazer na nossa angústia, Deus não tem prazer na nossa miséria, Deus tem prazer em ver os teus filhos felizes. Não há nada mais prazeroso para um pai e uma mãe do que ver o filho sorrindo, é ou não é? Ah, meu irmão, Ele quer que você desfruta, Ele quer que você viva, e viva em plenitude de alegria. Há uma plenitude de alegria disponível para você, e isso não está condicionado ao quanto você ganha, o que você tem, ou o que está acontecendo, está relacionado com algo que está dentro de você, que Ele conquistou por você, e que habita em você, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá essa alegria no meio da tribulação, no meio do caos, e você diz, eu sei o que Deus reservou para mim. Diga assim, eu creio que Deus me chamou para ser plenamente feliz. Aleluia. É isso que Deus tem reservado, é isso que Cristo conquistou na cruz por nós. Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito. Olha o que ele diz. Ele vai começar dizendo o seguinte, que o primeiro fruto do Espírito é amor. É interessante que não está no plural. O fruto é um conjunto de coisas que você recebe em sua totalidade. A primeira que ele diz, o fruto é o amor. Você vai ter essa revelação de que você é amado, e você vai ter a capacidade de amar. É que o Espírito Santo gera. A segunda coisa que ele gera, e no grego é sempre assim, o que vem primeiro é mais importante, e assim sucessivamente, depois é a alegria. O fruto do Espírito Santo é a alegria. Há alegria disponível para você. Ele diz, paz, você vai ter paz. É impossível você ter alegria se você não ter paz. Paciência, você vai ser paciente. Alguém que é impaciente é infeliz, sabia disso? Está sempre correndo, está sempre com pressa, nunca consegue desfrutar de nada, nunca consegue se alegrar com nada, porque ele é impaciente, ele não sabe esperar. Ele vai ser amável, ele vai ter uma bondade dentro dele, ele vai ter uma fidelidade. O que mais? Tem mais duas coisinhas no 23. 23 vai dizer, mansidão e domínio próprio. Nada vai te dominar. Esse é o fruto do Espírito. Mas eu quero focar aqui na alegria. A alegria é o resultado de quem nasceu de novo.
É um prêmio, é um presente para quem nasceu de novo, para quem creu em Cristo e recebeu Jesus. A alegria disponível para você. Então você precisa crer que Deus te deu vitória sobre a tristeza. Meu irmão, você não pode aceitar em nenhum momento a tristeza tomar conta do teu coração. Ela vai vir, ela vai bater, vai, mas ela vai bater em retirada, como o irmão Anderson leu. Vai entrar por uma porta e vai sair por quantas? Por 7. A tristeza vai até entrar por uma, mas vai sair por 7. Não permanece, porque você ganhou o presente que se chama alegria no Espírito Santo de Deus. O diabo vai dizer para vocês, não é seu direito. É, Cristo conquistou por você. Cristo deu de presente para você e para mim. Aí você fala, pastor, mas essa alegria não está condicionada em eu ter uma vida boa? Não. Olha o que diz aqui, em Atos capítulo 13, verso 50. Olha o que está acontecendo com os discípulos aqui na prática. Aqui já é alguns anos depois da ascensão de Jesus. Olha o que aconteceu com eles. Eles estavam numa cidade, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, e olha o que aconteceu. Os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição, e os principais da cidade, as pessoas importantes da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do território. E quando fala aqui de expulsar, não é falar, por gentileza, vai. Não, era pedrada, paulada, o negócio era complicado, eles eram realmente chutados da cidade, mesmo que se fosse, por favor, se retire, também não seria uma coisa boa, ninguém gosta de ser mal recebido, quando você vai no lugar e você é mal recebido, como você fica, feliz? Não, você fica revoltado, eu não mereço ser tratado assim, isso é gente de justiça própria, como assim? Como que essa pessoa me trata assim? Mas o que aconteceu com eles? Eles sacudiram o pó dos seus pés, em protesto contra eles, e foram para Icônio. Aí sabe o que aconteceu? Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você crê nisso, que mesmo injuriado, mesmo maltratado, mesmo ferido, mesmo ofendido, há uma alegria disponível para você, e essa alegria ela está relacionada com o Espírito Santo. Continuava cheios de alegria e do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, meu irmão, a alegria dele não sai quando vem a tribulação. A alegria não sai quando vem as angústias, quando vem as dores, quando vem as decepções, quando vem as frustrações, não, ele permanece cheio de alegria, independente do que está acontecendo à volta, porque a sua alegria, a nossa alegria, não está condicionada ao que acontece à nossa volta, mas está condicionada ao que habita dentro de mim. Amém? Há uma alegria disponível para você, você não pode abrir mão disso, tudo que o diabo quer é que você abra mão e viva uma vida infeliz. Deus te chamou para viver uma vida feliz. Diga assim, eu quero, e eu vou ser feliz. Eu não sei se você sabe, mas a tristeza e o choro sempre é gerado por perdas, e a perda sempre vai ser uma consequência do pecado. Tudo que eu perco é porque Adão, nosso pai miserável, pecou, gerou pecado em nós continuamos pecando, mas Cristo em sua graça, assumiu o lugar do Adão, e nos deu o perdão. Então quando eu tenho essa consciência de que o pecado gera perdas, mas o meu pecado está perdoado, não tenho por que eu continuar no choro, no lamento e na tristeza. Por quê? Porque eu sei que os meus pecados estão perdoados, e eles não têm mais poder de gerar dor e angústia em mim. Você crê que o seu pecado foi perdoado? Se você crê que o seu pecado é perdoado, você sabe que a maldição que estava sobre você, não virá mais sobre você, não importa o que vai vir sobre você, é as bênçãos que Cristo conquistou por você. Diga assim, o meu pecado foi perdoado, todos eles, do passado, do presente e do futuro. É o que vai te dar felicidade, é você saber que você está perdoado, porque quem muito é perdoado, muito ama, e quem muito ama, muito desfruta e é feliz. Por último, quero falar da primeira aparição de Jesus aos discípulos, João capítulo 20, verso 19. Vamos lá, 2 versículos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, logo que ele foi, apareceu aos discípulos. Estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, diga assim, medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos, o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A alegria vem
quando nós vemos o Senhor Jesus. A alegria vem quando a presença de Cristo se faz manifesta no nosso meio. Mas para que essa alegria seja completa, o que é preciso? Nós precisamos vencer, nós precisamos entender que na cruz Jesus também venceu o medo. Porque no verso anterior, no verso 19, o texto diz que eles estavam com medo, porque mataram Jesus, foi crucificado, vão me matar também. Mas Jesus chegou no meio deles e disse: mas gente, vocês não têm fé não? Foi assim que Jesus chegou falando. Como assim vocês estão com medo? Mas vocês é covardes demais, misericórdia, como assim vocês não têm fé? Vocês estão com medo? Não, sabe o que Jesus fez? Jesus vendo o medo dos discípulos, presta atenção, Jesus vendo o medo dos discípulos, o que ele disse? Paz seja com vocês. É por isso que nós saudamos os irmãos com graça e paz. Não é algo que nós estamos oferecendo, é que Cristo nos deu, por isso nós compartilhamos. Todas as vezes que Jesus apareceu aos discípulos, ele disse: paz seja com vocês. Você precisa ter certeza no teu coração de que você não precisa ter medo de nada. Mas o tempo todo nós estamos com medo, já percebeu isso? Nós temos medo do futuro? Nós temos medo da morte? Nós temos medo do inferno? Nós temos medo de acontecer alguma coisa ruim com os nossos filhos? Nós temos medo de acontecer alguma coisa ruim com a nossa família? Nós pensamos na morte dos nossos familiares? Nós estamos com medo de várias coisas. Nós temos medo de fracassar? Nós temos medo da velhice? Nós temos medo de um monte de coisa. Mas não sei se você sabe, mas o medo é pecado. Eu sei que é difícil admitir isso, mas o medo é pecado. Ele é um instrumento que Satanás usa para nos dominar, diz o autor de Hebreus. O medo sempre vai ser, presta atenção nisso, o medo sempre vai ser um instrumento do diabo para te paralisar. Sempre vai ser um instrumento do diabo para te deixar mal, para fazer com que você não desfrute da alegria e da paz que Deus tem para você. Em Apocalipse capítulo 21, verso 8, sabe o que a palavra de Deus diz sobre o medo? Ele diz que os medrosos, os covardes, não entrarão no reino dos céus. É muito sério isso, ele diz lá, mas os covardes, a primeira classe que não entra. É o principal que não vai entrar, quem é medroso. Então você precisa entender o seguinte, que na cruz, deixa eu abrir um parênteses aqui, no seminário, nós tínhamos 2 andares, e o nosso alojamento era no primeiro andar, e o bebedouro ficava no 2º andar, e lá sempre havia umas notícias estranhas, de que viam coisas lá. Irmãos, tinha algumas pessoas que, por incrível que pareça, pessoas formando para ser pastores, que tinha medo de sair do 2º andar e descer o primeiro, aliás, subir o 2º andar, para beber água. Eu espero que não tenha ninguém aqui. Tem alguém assim? Que tem medo de levantar de noite, do escuro, para tomar água? Tem não? Aqui não, misericórdia, só lá. Cada um tem os seus medos. Tem uns que tem medo do escuro, tem gente que só dorme com a luz acesa, tem medo. Tem gente que não consegue dormir sozinho, tem medo. Eu conheço pessoas assim, a gente brinca, mas não deveríamos nem brincar com isso, porque é sério, tem pessoas que vivem apavoradas, em pânico, porque não conseguem. E a gente não entende que Cristo na cruz, presta atenção, Cristo na cruz, venceu também o medo. Você não tem que ter medo de nada, nem da morte, porque Jesus venceu a morte, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele disse, todo aquele que crê também em mim, não morrerá, mas viverá eternamente. Então eu não preciso ter medo da enfermidade, porque Cristo venceu. Eu não preciso ter medo do demônio, porque Cristo venceu. Eu não preciso ter medo do escuro, porque Cristo venceu também o escuro. Cristo venceu tudo, inclusive a morte, o maior de todos os nossos inimigos. Mas o medo, sabe o que ele está ligado? Por que você tem medo? Pergunta assim para você mesmo, por quê? Eu tenho medo. Por que muitas vezes eu sou tomado pelo medo? Porque nós estamos todos os dias cheios de justiça própria. O medo é, eu confio em mim, mas eu não confio. Como eu não confio e sei que eu não tenho capacidade, eu estou perdido. Aí eu estou perdido, eu fico com medo. Porque nós estamos confiando em nós. Se você confiar em Deus de todo o teu coração, meu irmão, você não vai ter medo de nada. Por que essas pessoas estavam entrando na cidade, sendo expulsas, chutadas de lá, mas elas continuavam cheias de alegria? Porque dentro do coração dela, eles entenderam que eles não precisavam mais ter medo de nada. Paz, quando Jesus diz, paz seja com vocês, está falando simplesmente de uma paz mental. O termo em hebraico, shalom, significa paz em todos os aspectos. Corpo, alma, mente, interior, exterior, tudo à nossa volta é tomado por uma paz
que excede o entendimento, que não pode ser explicado. Entenda o seguinte: o medo nunca vem de Deus. Geralmente a gente acha que o medo é bom. Já prestou atenção nisso? A gente acha que o medo, não, uma pessoa é cautelosa. Não, o medo vem do inferno, é algo do diabo para te paralisar e impedir de você desfrutar da verdadeira paz e da verdadeira alegria que Deus tem para você. O medo nunca, quem é medroso nunca vai ser ousado, nunca vai ter coragem de ousar nada na vida, porque ela está sempre com medo de se der errado, e se eu não conseguir, você dá uma missão para ela, fala, ai meu Deus, se eu não der conta, e se eu não ser honrado? Medo nunca vem de Deus. O medo sempre vai ser uma arma usada por Satanás. Você crê nisso? Que o medo nunca vem de Deus? Você precisa crer, o medo, fui tomado pelo medo, não é o Espírito de Deus ministrando no teu coração, é o diabo colocando pavor, dizendo o seguinte, confia em você. Mas a hora que você olhar para Deus e dizer, eu não confio em mim, eu confio em Deus, meu irmão, você vai ser tomado por um espírito de coragem, de ousadia, e você vai vencer o medo. O medo e a tristeza são reflexos da nossa justiça própria, da nossa tentativa de ser feliz com aquilo que a gente faz, com a nossa tentativa de ter paz com aquilo que a gente faz. Mas quando a gente olha para o Senhor Jesus, nós entendemos que é Ele que nos dá tudo isso. Você não pode abrir mão da paz. O oposto de medo é paz. Não é nem coragem, é você ter paz. Porque se você tem paz, você tem coragem. Pode cair um terremoto sobre você aí na sua casa, chacoalhar tudo. Se você está em paz, você fala, está tudo bem. Lembra de Jesus no barco, naquela tempestade? O vento soprando e jogando para lá e para cá, e os discípulos, nós vamos morrer. E Jesus estava o quê, irmãos? Diga assim, dormindo. Eles estavam morrendo, um medo apavoroso, e Jesus dormindo. Sabe por quê? Porque ele tinha paz, ele sabia que o Pai estava cuidando de tudo. Então entenda o seguinte, quando nós damos vazão para perder a paz, nós estamos dando vazão para o inimigo. Quando nós perdemos a paz, nós estamos dando legalidade para o inimigo nos dominar, porque ele vai usar o medo para nos dominar. E se ele usou o medo, não há nada melhor do que o medo para dominar. Quando você quer conduzir um animal, quem mexe com boi, com abate aqui sabe disso. Quando você quer conduzir ele para o lugar que você quer, o que você faz? Você grita, você assusta, você ferroa, não é assim? Para que ele vá no devido lugar que você quer. Você dá um jeito. Se ele não for amedrontado, ele não vai. Você fala, boizinho, vai lá. Não, não vai. Ele tem que ser pressionado por ele. E geralmente a pressão que é usada ali é o medo. Então tudo que o inimigo faz é nos conduzir, porque quando ele consegue colocar o medo, ele vai nos conduzir onde ele quer, não onde Deus quer que nós estejamos. Deixa eu falar uma coisa para você, é importante você ter essa certeza no teu coração, que você precisa vencer o medo. Você não precisa ter medo de nada, você não precisa ter medo de nada. E sabe por que nós ficamos com medo? Por isso, porque nós estamos muitas vezes cheios de justiça própria, nós nos autocondenamos e nós temos uma sensação de abandono. Geralmente nós ficamos com medo porque nós nos sentimos sozinhos, sim ou não? Geralmente nós ficamos com medo porque nos sentimos sozinhos. A criança está ali chorando, por que ela está chorando? Porque ela está se sentindo sozinha, vem o pai, a mãe, pega no colo, o que acontece? Ela se sente segura. Geralmente nós ficamos com medo porque nós temos a sensação de que Deus a qualquer momento pode nos abandonar. Nós temos a sensação que algo vai nos deixar e de que nós ficaremos sozinhos. Mas há uma promessa de Jesus, ele disse, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Você não precisa ter medo do abandono, Deus jamais te deixa, Jesus jamais te deixa. E você precisa ter essa certeza que você é amado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o perfeito amor lança fora o medo. Não é isso que ele diz lá em 1 João, capítulo 4, verso 17 e 18, o perfeito amor lança fora o medo. Irmãos, quando você sabe que você é amado por Deus, pode ter certeza, e quando eu falo de você saber, é você ter uma revelação. Você precisa ter a revelação que você é amado por Deus. Quando você sabe que você é amado por Deus, não há medo que vença você, não há medo que permaneça na sua vida, e você vai ter paz no teu coração. João capítulo 20, verso 20, projeta de novo aí para mim, por gentileza. O texto diz o seguinte: tendo dito isso, mostrou-lhe as marcas nas mãos e ao lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Mostrar as mãos e mostrar os lados, presta atenção, mostrar as mãos e o lado, Jesus está querendo dizer, eu paguei o preço pelo seu pecado,
você está perdoado, e eu nunca mais te deixo, nunca mais te abandono, porque eu cumpri todo o sacrifício, toda a condenação, toda a ira que via sobre vocês, veio sobre mim, e naturalmente, o coração dos discípulos foi tomado de alegria. Quando você sabe que você é amado, que você é perdoado, quando você sabe que Deus não te abandona, você vai ser tomado por essa alegria. Pode estar endividado, pastor, não sei como vou pagar o meu boleto no final do mês, não tem problema. Eu sei que eu sou amado e Deus vai prover, Deus vai me dar uma saída, porque eu sei que eu sou amado, Deus nunca me abandona. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo de nada, nem da sua saúde, nem do seu financeiro. O que você precisa é confiar no Senhor. Eu quero que você se coloque de pé, mas eu quero orar por você, baseado nesse versículo de João 14, verso 27. Jesus disse assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus está ensinando aqui um princípio muito importante. Ele diz: deixo a paz a vocês. Não está dizendo, olha, talvez, vou pensar, se você fazer isso ou fazer aquilo, você vai ter paz. Ele não, eu deixo com vocês, a minha paz vos dou. Ela foi dada, essa paz, de você não ter medo de nada, de você ter tranquilidade e entender que Deus está cuidando de tudo, foi dada a você. Ele diz, não a dou como o mundo dá. Como o mundo dá? É sempre uma troca, não é assim? Ó, se você andar certinho comigo, eu te faço isso. Se você me tratar bem, eu tenho paz com você. Mas se você tratar mal, o que acontece? Acabou a paz, acabou a amizade. Podem subir. Ele diz, a paz que eu dou para vocês não é como o mundo dá. Uma guerra sempre é terminada, presta atenção, uma guerra sempre é terminada, porque tem um comum acordo, não é assim? Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu não vos dou como o mundo dá. Eu dei a vocês gratuitamente essa paz. Então não se perturbe o seu coração. Não se angustie. Jesus venceu o medo. E para que você tenha essa alegria, você precisa lançar fora do teu coração todo medo. Para que você saiba que há uma alegria disponível para você. Há uma paz disponível para você. Não tem como você ser feliz se você não tomar posse dessa paz e dizer ao Senhor, eu confio que é o Senhor que cuida da minha vida. E eu gostaria que você nessa noite, você vai orar, mas com todo o fervor, com toda a intensidade como fez Maria Madalena, levantou de madrugada, falou, eu vou lá ver o Senhor. Eu sei que Ele tem um presente reservado para mim. Eu sei que Ele tem uma recompensa para mim, e eu vou continuar indo. Por mais que Maria Madalena tinha uma fé distorcida, ela não tinha compreendido ainda que Jesus tinha ressuscitado, mas ela sabia que Deus tinha algo especial para ela. Deus nessa noite quer trabalhar algo especial no teu coração. E eu quero orar para você que tem levado uma vida infeliz. Você fala, pastor, eu não tenho sido uma pessoa feliz. E eu quero declarar na tua vida que Deus te trouxe aqui hoje para mudar isso na sua vida. Há uma alegria disponível para você. Se você tem sido tomado pelo medo, perturbado, angustiado, há uma paz que excede todo o entendimento, disponível para você também em Cristo Jesus. O que você precisa é clamar ao Senhor Jesus, dizer, eu quero essa alegria, eu quero essa paz, eu não abro mão, eu não quero mais ser dominado pelo medo, eu não quero mais ser dominado por angústias, por tristeza, porque Cristo já me deu isso gratuitamente. Pai, é na autoridade do teu nome que eu oro, meu Pai, para que o teu Espírito, Pai, nessa noite traga essa certeza ao coração dos teus filhos. O Senhor os tem chamado para desfrutar, para viver, Pai, para ter, Senhor, expectativa esperançosa de que o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. E eu quero declarar nessa noite a derrota de todo medo, de todo, Senhor, toda angústia, toda perturbação, toda tristeza.
todo temor, nós não aceitamos o diabo colocar medo no nosso coração. Pai, nós queremos a tua paz, nós queremos o teu refrigério, nós queremos a tua alegria, a alegria que vem do Espírito Santo. E tudo que você precisa fazer nessa noite é olhar para o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus e receber e dizer: eu quero o Senhor, porque o Senhor é a minha alegria. O Senhor tem alegria e plenitude de alegria para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias uma pessoa falou comigo aqui, domingo passado, no culto de manhã: pastor, Deus tem me chamado para servi-lo, mas eu tenho medo, eu não tenho tido coragem de voltar. Essa pessoa estava reconciliando com o Senhor. Eu tenho vindo aqui, Deus tem me chamado para reconciliar, mas eu tenho tido medo, eu não tenho tido coragem para tomar essa decisão. Eu fiz uma pergunta para ela: você tem sido uma pessoa feliz e realizada? Ela falou: não. Eu falei: então o que você tem a perder? Ela falou: nada. No culto da noite ela reconciliou, entregou a vida dela para o Senhor Jesus novamente. Talvez você está aqui e você fala: eu tenho alguma coisa a perder. Tem nada. É o diabo dizendo para você: tem muito a perder. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Só a ganhar. E Ele tem alegria e tem paz em abundância para você. Mas eu gostaria de orar de uma forma especial hoje para quem gostaria de ter o coração inundado por essa alegria, por essa paz. Talvez você tenha vivido com medo, temoroso. O Espírito de Deus quer tirar do teu coração todo medo, toda tristeza hoje. Você vai sair daqui com o teu coração cheio. Talvez tudo o que você precisa é fazer como essa mulher, como essa moça que fez domingo passado. Eu vou vencer o medo, porque o diabo tem colocado medo. Você não vai conseguir ser crente, você não vai conseguir servir a Deus. Não é você que serve a Deus, é Cristo que serve você. Ele morreu e deu a vida em resgate por você. Ele diz: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Não é você que serve a Deus, é Cristo que serve você, derramando sobre você favor e bênção sem medida. E você só responde e diz: eu quero de todo o meu coração. E eu gostaria que você, nesta noite, enquanto o louvor vai estar ministrando, eu queria entregar minha vida para o Senhor Jesus, que eu quero ser feliz e realizado. É isso que Ele tem para você. Eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus, porque eu quero ter paz. É isso que Ele tem para você. Ou você já entregou: pastor, meu, ainda não desfruto. Eu quero desfrutar dessa paz e dessa alegria. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, como Maria Madalena fez e disse: eu quero o Senhor, eu quero a presença de Jesus, eu quero que Ele manifeste no meu coração, eu quero receber algo da parte de Deus. Enquanto o louvor, pode deixar Jesus, pode deixar, tá ok. Isso, pode deixar, os irmãos estão juntos aqui. O Espírito de Deus quer ministrar algo especial no teu coração hoje. Para você que está triste, para você que está com o coração angustiado, com medo e sem paz, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Eu vou orar por você de uma forma especial hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.